Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, a paz de Cristo Jesus. Amém. As duas jovens aqui cantando, e eu me lembrando de uma passagem bíblica em Efésios 6 e 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor Jesus e na força do seu poder. Por que eu estou citando este versículo? Porque nestes últimos dias, tudo, ou quase tudo, é contribuindo para diminuir a nossa fé. São tantas coisas que, se você não se agarrar com Cristo Jesus, der um abraço muito forte nele, fica difícil de escapar. São lutas permanentes, são perseguições, são muitas as tentações. O mundo está oferecendo todo tipo de atrativo que se possa imaginar. Eu acredito que nunca na história da humanidade esteve tão fácil para que alguém abandone a Deus e sirva a este mundo cruel. Porque ele mostra as coisas boas, oferece os melhores prêmios, como aconteceu com o Senhor Jesus. Mostrou o reino e as glórias dele. Mas depois é peia, como diz aqui no sertão. Porque o cidadão, o ser humano, se torna escravo e para retornar é difícil. Fortalecei-vos no Senhor Jesus e na força do seu poder. É buscar enquanto se pode achar. O Brasil, irmãos, eu tenho escutado muitas profecias nas mídias, homens de Deus, falando que o Brasil vai passar um momento difícil. E nós temos que estar preparados para o que der e vier. Vem perseguição, porque eu acredito, não posso provar, mas pelo que tem acontecido nestes últimos dias, o anticristo já está na terra. É só Jesus tirar a sua noiva daqui e o reino do mundo, ou os reinos do mundo, ser entregue ao anticristo, que é a encarnação de Satanás aqui no mundo. Eu quero deixar um texto aqui para a nossa reflexão. Gálatas capítulo 1. Não é um texto fácil, mas eu gosto de pregar naqueles textos que ninguém quer pregar. 35 anos, nunca ouvi ninguém falando deste texto, mas eu quero convidar a você para meditar comigo nesta passagem bíblica, porque toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e dela nós podemos tirar proveito.
através dos ensinos da palavra do nosso Deus. A partir do versículo de número 10. E aí você fica com a Bíblia aberta para nós refletir um pouco sobre, aliás, a partir do versículo de número 6, que diz assim: admiro-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo de Deus, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vulo já dissemos, agora de novo também vulo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja o que? Anátema. Meus amados irmãos, queridas irmãs, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Deus, aleluia, pela sua palavra nesta noite. Eu fico meditando no cuidado, na preocupação que todo homem de Deus tem pela igreja do Senhor Jesus. É uma responsabilidade que toma para si e diz assim: nas minhas palavras não toca, porque é a menina do olho de Deus. E como a menina do olho de Deus, ninguém pode colocar nem o dedo, porque é coisa preciosa. E a primeira expressão do apóstolo Paulo neste texto sagrado é ele dizendo: maravilho-me. O apóstolo estava espantado com o que estava acontecendo nas igrejas da galáxia. Quando ele diz, tem versão que diz maravilho-me, mas ele expressa a sua preocupação. Por quê? Porque tão depressa as coisas estavam acontecendo muito rapidamente, e não eram coisas louváveis. Geralmente o apóstolo dos gentios, ele inicia suas cartas fazendo elogios às lideranças, à igreja de um modo geral, mas nessa ele já demonstra a sua preocupação com o que estava acontecendo com o povo de Deus naquele lugar. Tudo indica, porque a palavra depressa eram novos convertidos, eram comunidades cristãs que não tinham muito tempo que haviam sido fundadas naquela região, porque não era uma única igreja, eram várias comunidades cristãs em uma grande região chamada Galáxia. E ali o texto e o livro nos faz aprender que haviam penetrações. Lá na capital chama penetras. Alguém que
sorrateiramente ia penetrando com segundas intenções. Não era para ver o bem-estar da igreja, não era para ver a edificação da igreja de Cristo daquele lugar. Mas os indicativos nos faz saber, de princípio, que eram judaizantes, defensores do judaísmo tradicional, por saberem de que naquela região a obra de Deus ia prosperar, ia crescer, se multiplicar, porque através do apóstolo Paulo e seus companheiros de ministério, o evangelho foi se espalhando naquela região e alcançando e libertando vidas para o reino de Deus. Admiro-me que tão depressas, agora veja bem, passassem. Rapidamente houve uma mudança, e não foi mudança para melhor. Passassem daquele que vos chamou. Quem foi que nos chamou? Deus. Passassem daquele que vos chamou a graça de Cristo. A graça de Cristo, veja o contraste entre os judaizantes e a graça de Cristo, o Evangelho de Cristo, a nova aliança de Deus para com a humanidade. Esta graça de Cristo é que não existe mérito pessoal para a salvação e a vida eterna. Por quê? Porque Cristo já pagou o alto preço de redenção da nossa alma. Aleluia! Deus! Glória a Deus. Alguém penetrando ali na comunidade cristã, naquela região, estava fazendo o quê? Tentando tirar os irmãos do foco, do plano de Deus, do caminho de Deus. Admiro-me que tão depressa passassem daquele que vos chamou a graça de Cristo para o quê? Um outro evangelho. Aqui eu fico pensando, irmãos, que naquela época já tinha um outro evangelho. Certamente o evangelho filosófico, com muitas teorias humanas, o evangelho legalista, existia o evangelho legalista. Sabe qual era? O evangelho da circuncisão. Era o evangelho em que você fazia por merecer. Era uma troca. Quer ser abençoado? Então você tem que pagar o preço. Uma troca. O evangelho legalista era como a lei antiga. Você dá e recebe. O evangelho de Cristo é diferente. É pela graça. É um favor não merecido. Quando eu fico imaginando quem eu era, o que eu já passei, e as promessas que eu tenho de Deus, não é que eu mereça, não, é pela graça divina. O outro evangelho, o evangelho do humanismo, exaltação dos seres humanos acima de Cristo, acima de Deus, acima das coisas que são dos céus. Evangelho ideológico. Falaríamos sobre os vários evangelhos daquela época, chamado por Paulo aqui de outro evangelho. Mas eu pergunto no dia de hoje, quantos evangelhos existem?
cada igreja, cada denominação, pregando um evangelho. Uns pregam o evangelho da prosperidade. Sim ou não? Irmão, está difícil. Por isso que eu repito: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor Jesus e na força do seu poder. Mas a coisa era tão sorrateira, como nós falamos aqui no sertão, que no versículo 7 ele diz assim, que não é outro evangelho, mas há alguns, não todos, mas hoje está tão difícil que a gente pode dizer quase todos. Há uma inversão de valores. Aqui ele diz alguns, e ele sabia quem era, porque apesar de estar em outro lugar, e a prova disso era que ele mandava as suas cartas, mas ele acompanhava tudo, tinha conhecimento do que estava acontecendo no meio do povo de Deus, e ele sabia quem era estes alguns. Alguns mal intencionados, com segundas intenções, querem fazer o quê? Transtornar o Evangelho de Cristo. É perverter, é mudar, é a inversão de valores, é dizer, como Isaías diz, tornar o amargo doce e o doce amargo. É dizer que a mentira é verdade e a verdade é mentira. É pregar um evangelho e dizer que o evangelho que está pregando é verdadeiro quando não é. E a igreja sabe quando a verdade está vindo à tona. Alguns que querem vos inquietar e transtornar o evangelho de Cristo. Aí ele primeiro chama a responsabilidade para si. Aí ele diz assim, olha, agora vem cá. Ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, apareça no meio de vocês, pregando este tal de outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja o quê? O que é anátema? Amaldiçoado, maldito. Tem expressão que diz, no grego, diga assim, que seja lançado no inferno. Muito forte, né? Mas ele diz, olha, se eu voltar lá, no meio de vocês, e pregar um outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, eu próprio seja maldito no meio de vocês. Ou se descer um anjo do céu, pregando um evangelho diferente deste aqui, seja anátema também. É muito forte, irmãos. Olha, eu sou sincero, eu queria saber cantar, para cantar, porque a responsabilidade de pregar a palavra de Deus é muito grande. Antes de colocar fulano, beltrano ou cicrano, ele se coloca na situação. Se eu for aí e dizer uma coisa diferente do que está no Evangelho da graça de Cristo, seja anátema. No versículo 10, para finalizar,
ele só muda uma coisa, que é na última frase: no evangelho que recebeste. No versículo 9 ele fala no evangelho que já vos anunciei. No versículo 10 ele diz: no evangelho que recebeste. É o evangelho que você conhece, que eu conheço, que está no nosso coração, na nossa mente, que nós já recebemos, que nós aprendemos. Aleluia! Eu não tenho nenhum mérito. Esses anos é porque eu ouvi os homens de Deus. Homens de Deus compromissados com este evangelho da verdade, me ensinando e eu recebendo. Nós temos que aprender da palavra de Deus, mediante o ensinamento e a orientação do Espírito Santo do Senhor. Aleluia! Aleluia! Não arreda o pé deste evangelho que você já recebeu. Renuncia tudo de propostas indecorosas que vier nestes últimos dias para tirar você deste evangelho. Diga não. Por quê? Porque este evangelho já está dentro de você e ninguém pode arrancar, porque você recebeu. Um outro dia, recentemente, para finalizar, eu encontrei um jovem e disse assim: nunca mais eu vi você na igreja. Ele disse: eu estou desviado. Eu disse: nunca. Ele disse: como assim? Eu digo: você está desviado de quê? Ele disse: da igreja. Eu disse: você nunca desvia da igreja, eu sou a igreja. Você vai se desviar de mim quando me vê? Hoje os crentes estão em todo lugar, você vai se desviar dos crentes? Ele disse: não tem jeito não, eu trabalho mais um crente. Eu disse: mas eu estou desviado do evangelho. Eu disse: mais difícil ainda. Por quê? Porque o evangelho está no teu coração, na tua mente, no teu pensamento. Você conhece a verdade. Mas eu estou desviado de Jesus. Eu digo: pior ainda. Jesus é onipresente, onisciente, Ele está em todos os lugares. Como é que você vai se desviar de Jesus? Receba o evangelho. E o Senhor Jesus disse que ninguém arranca da mão dele aquele que é chamado. Receba esta palavra, porque para transmitir, primeiro eu recebi ela, eu fiquei meditando, eu passo um dia, 2 dias meditando na palavra, para depois transmitir ela para a igreja, amém? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.